Paula Littaif aqui retomando o podcast Cenário na COP com o jornalista da Cenário aqui no Pará, Fábio Cruz. Olha, a gente primeiro agradece a tua participação aqui. Sabemos que a gente está dando um tempinho lá na cobertura in loco das plenárias e também dos eventos paralelos à COP30. Nós estamos aqui em Belém, a gente lembra isso, na cobertura da Conferência das Partes da ONU, justamente agora para falar sobre as manifestações. E olha, essa COP30 é considerada historicamente a que mais teve participação social dos movimentos socioambientais. Isso é bom, isso é importantíssimo, mas esses movimentos não são passivos, eles protestam, eles questionam. Tivemos uma média de pelo menos 2 protestos por dia, ou seja, 10 manifestações ao longo desse início de COP. Como é que você avalia esse quadro, Fábio? É um prazer estar aqui participando dessa conversa, desse bate-papo para mostrar não só como está sendo a nossa cobertura da COP, mas para compartilhar também com a nossa audiência um pouco da experiência do jornalista. É um bate-papo sempre muito gostoso de fazer. Nós tivemos bastante manifestações, como você disse, 10 ao todo, só que dessas manifestações, 2 têm chamado bastante atenção. A primeira foi a ocupação do movimento indígena na Zona Azul, a Blue Zone, que é o espaço, digamos que, oficial da conferência, ali onde estão os chefes de Estado, as delegações. E esse movimento, que não só com indígenas, mas também com apoio de estudantes, militantes, ocupou o espaço para reivindicar a participação deles nas discussões. A gente sabe que tem sido batido muito na tecla que essa COP realmente é a COP com mais participações da sociedade civil, mas ainda assim esses movimentos têm questionado a ausência das pautas deles dentro das discussões oficiais. A gente teve essa ocupação na Blue Zone e também um movimento, uma ocupação de lideranças indígenas na frente da Zona Azul também. As pautas, algumas delas são muito semelhantes. Quais são essas pautas que eles estão questionando? Primeiro, eles são contra o decreto da Ferrogrão, né? Os movimentos indígenas e comunidades tradicionais estão afirmando que, se for para frente esse projeto, a devastação da floresta é certa. Outra pauta também, bastante questionada por eles, é a questão da privatização dos rios. A navegação ali, naquela região do Arco Norte, pode prejudicar a pesca, a própria locomoção ribeirinha, que aqui na Amazônia é muito comum por meio dos rios, e todo o modo de vida, além de outros questionamentos, outras pautas que têm sido colocado em evidência. Por exemplo, a contaminação dos indígenas mundurucus pelo mercúrio. Na Cenário, eu já tive a oportunidade de conversar com especialistas da Fiocruz, com a própria Alessandra Munduruku, e tem sido muito evidente a contaminação. Os especialistas da Fiocruz, eles fizeram pesquisa com 10 pessoas da etnia Munduruku. Dessas 10, digamos, 9 estão contaminadas, né? Eles encontraram contaminação de mercúrio nas águas, nos peixes. E a gente sabe que a alimentação principal dessa população vem dos rios. Então, para eles, esses assuntos não estão sendo levados em consideração, e essa é a razão pautada por eles para fazer essas manifestações. Eles pedem sempre o contato com o presidente Lula, com representantes da ONU, quanto também da COP em si, e estão tentando chamar a atenção. Eles já deixaram entender, desde as nossas primeiras coberturas ali na SEDUC, que chegaria esse momento de tentar falar para todo mundo o que está acontecendo aqui na Amazônia. Entendi, Fábio. Agora, dentro desse contexto social, existe também o contexto político. Sim. O que eu andei pesquisando e apurando. Muito diferente do que alguns parlamentares, principalmente ligados à extrema-direita, a gente não percebe esses movimentos ligados diretamente ou abertamente a partidos. Uhum. São movimentos, de fato,
legítimos, de quem está no território, de quem realmente sofre ali todos os impactos da crise climática e tem que lidar com aquilo, fazendo por si só, junto à comunidade, os processos de mitigação, adaptação, sem consultoria técnica. Técnica do ponto de vista acadêmico, porque geralmente e historicamente, né, os povos tradicionais eles têm peculiaridades de atuar junto ao clima, a esses efeitos da crise climática, muito melhor do que nós que não estamos ali ambientalizados com a questão florestal. Então, o que a gente percebe? De que são movimentos genuínos, legítimos, de pessoas, lideranças que de fato estão nos territórios, estão aproveitando esse momento que é oportunizado, né, para que eles possam também se manifestar. Nós tivemos ali a tentativa de ocupação na Blue Zone, que é justamente a área onde estão as autoridades representativas de países. Então, houve um questionamento da ONU para o presidente Lula se iria mudar a segurança e tudo aquilo que foi preparado para o entorno da Blue Zone. Não vi essa mesma preocupação com a Green Zone, que é justamente a área onde estão os povos, isso é de se chamar a atenção, mas a gente também percebe que a ONU está muito mais preocupada com a segurança, ok, mas não vi até o momento o resultado concreto desse protesto de inserção ou mudança nos protocolos para a entrada dessas lideranças nos debates. Até porque eu acho que eles não vão descumprir o protocolo que já estão há décadas, certo? Certo. Você acha, assim, do ponto de vista que vem cobrindo muito aqui Belém, no Pará, no interior, sobre todos esses movimentos, protestos que vêm ocorrendo na pré-COP, que a Cenário vem fazendo isso com você sediado aqui e atuando em território, você acha que esses protestos ainda vão surtir algum efeito ou não? Acredito que pode surgir, até porque a imprensa de todo o mundo está, por exemplo, na Blue Zone. E quando ocorre, eu penso que essas manifestações que ocorrem na Blue Zone são estratégicas, né? A imprensa de todo o mundo está ali. Nós temos lideranças que têm uma visibilidade já, como a Alessandra Munduruku. Ela tem uma grande visibilidade e eles exigem sempre participação, representantes da ONU para ouvi-los, representante do governo federal para escutá-los. Então, com essa visibilidade da imprensa, eu acredito que pode ter uma pressão, sim, internacional e alguma coisa ali pode mudar, né? A gente vai seguir acompanhando, tudo é possível, não dá para cravar nada ainda. Mas eu acredito que algo pode mudar, sim, com uma grande pressão popular, né? É difícil segurar o povo em uma manifestação, é difícil fingir que aquilo não está acontecendo. Então, pode ser que aconteça alguma mudança nesse processo. Agora, essa mudança seria da entrada de algum deles nessas plenárias ou... Sim, eu acredito que seja sim, de repente, a participação deles na própria Blue Zone, quem sabe. Enquanto isso, segue ainda as COPs paralelas, né? Sim. Eles têm o acesso total, por exemplo, na aldeia COP, onde tem lideranças indígenas de todas as etnias. Mas, de repente, quem sabe não pode ter, sim, uma participação de alguma forma desses representantes, que eles só querem ser ouvidos, o que eles dizem que nunca foram há mais de 500 anos. Agora, existe também, só para a gente já finalizar aqui a nossa conversa, a nossa análise sobre a COP, do ponto de vista de quem está cobrindo, né, do ponto de vista jornalístico, existe também toda uma conjuntura de preparação para as eleições de 2026 nesse período pré-COP, que acaba que pode pavimentar caminhos para alguns candidatos que a gente já sabe que já estão postos, né? Exatamente. O próprio governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, que é um possível candidato ao Senado, e tem também os candidatos possíveis, potenciais ao governo do Pará, e o próprio Lula, que a gente já sabe que ele é um candidato potencial à reeleição, também pode querer, de alguma forma, capitalizar o eleitorado por meio da COP. E como que você avalia esse cenário, tanto para cá, para o Pará, como em nível nacional, Fábio? Eu já vou registrar aqui uma confirmação. Durante a cobertura da COP, eu conversei com o governador Helder Barbalho e ele me confirmou
que será candidato ao Senado. Então, já fica aqui o registro. Já está confirmado. Já está registrado. Desde as inaugurações das obras para a COP, tanto o governador quanto os seus aliados têm destacado muito o nome da atual vice-governadora, Hannah Gassantuma, do mesmo partido do Helder Barbalho, do MDB, como quem vai seguir o governo estadual. Não é diferente durante a conferência. A vice-governadora está presente. Sempre onde está o governo do estado, ela está presente, seja na zona azul ou na zona verde. E como você falou, a COP também está sendo a pavimentação, sim, para se lançar e, quem sabe, se consolidar para as eleições do próximo ano. Então, você vê o Helder Barbalho candidato ao Senado, e eu não sei se os candidatos potenciais ao governo do Pará estavam aqui. Me conta, assim, quem são eles, assim, para quem não é do Pará, não é do Norte, está acompanhando e que tem interesse em saber. Sim. Quem são esses potenciais? Temos aí a vice-governadora. Exatamente. Vice-governadora é a Hannah Gassantuma, do MDB. Que é do partido do Helder. E temos também o prefeito de Ananindeua. Exatamente. Ananindeua, para quem não conhece, é um município vizinho de Belém, coladinho a Belém. Ele, digamos, tem sido... Nome partido também. É o Daniel Santos, do PSB. PSB. Que é ligado, que é do Alckmin. É o mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele tem sido visto pelos analistas de política, por pesquisadores, muitos que já foram entrevistados por nós, como a principal preocupação do governador Helder Barbalho para manter o poder da família Barbalho e do MDB no governo do estado. O atual prefeito de Ananindeua é bastante influente na região metropolitana. Em eleições anteriores ele teve muito apoio do PL. Hoje está um pouco arranhado, digamos assim, essa relação deles. Ele tenta também um pouco da aproximação com a esquerda, aquela esquerda que não está muito contente com o governo Helder Barbalho. Mas a sua pergunta sobre ele participou, ele está presente? Não, até agora a gente não viu. Não viu a presença. E ela? Bastante ativa. Bastante ativa. Isso. E até agora, até hoje que a gente está gravando esse episódio, nós só temos 3 pré-candidatos. Além da Hannah Gassantuma e do Daniel Santos, existe a Araceli Lemos, que é professora, foi deputada estadual pelo PSOL. Ela é atual também presidente do partido no Pará e ela vai concorrer ao governo do estado, é pré-candidata. O Pará atualmente só tem 3 pré-candidatos: Hannah Gassan, Daniel Santos e Araceli Lemos. Tá certo, Fábio. Olha, a gente vai dar COP à eleição aqui na Cenário. Então, você que quer mais informações sobre COP, sobre eleições de 2026 no Pará, na Amazônia e no Brasil, é acessar revistacenario.com.br. Obrigada, Fábio, por tua participação aqui. É isso aí, eu que agradeço e sigam acompanhando a nossa cobertura, que tá excelente. Letícia Santiago de Moraes. Letícia, ela é vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Letícia, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da Cenário e a gente espera poder falar aqui sobre a COP oficial que está acontecendo na Blue Zone, na Green Zone e também sobre a COP paralela. A gente lembra que a Cenário está aqui na cobertura da COP 30, acompanhando todos os desdobramentos da Conferência Internacional sobre o Clima, da ONU, e você que quiser mais informações sobre isso, sobre a cobertura, é acessar cenario.com.br, é a revista cenario.com.br. Então, agora, nesse momento, eu queria que a gente pudesse falar, Letícia, principalmente a respeito da tua história, da tua trajetória. A gente pesquisou que em 40 anos de CNS, você é a segunda mulher vice-presidente. Essa resistência com o protagonismo feminino em todo espaço de poder, independentemente político, não político, social, tem peculiaridades que é difícil. Isso aqui não tem a ver com militância, não tem a ver com a questão política, tem a ver com a ciência e também com a história, que só mulheres realmente conhecem as dores de outras mulheres. E dentro desse contexto, eu quero saber um pouco da tua história, de como você chegou a esse espaço de poder e como foi tua história dentro do CNS. Obrigada, Cenário. Obrigada, Paula, pelo convite de trazer hoje.
essa oportunidade de falar também um pouco da história do movimento e trazer a minha história também, que é importante, porque afinal o movimento ele é feito de pessoas, né? Sim. Quem são essas pessoas que estão nos bastidores, nas mobilizações, nas articulações? Eu me chamo Letícia Moraes, eu venho do município de Curralinho, no Marajó. Eu sou extrativista, moro dentro de um projeto de assentamento extrativista que se chama Pai São João, no município de Curralinho, na comunidade Nossa Senhora da Boa Esperança. A minha família é bem grande, eu sou filha de 9 irmãos, então eu sou a última dessa família, dos filhos dos meus pais. Meu pai e minha mãe, Dulcimar e Miracélia, são lideranças fortíssimas dentro da minha comunidade. Então eu penso que eu já nasci dentro de um processo de lideranças. E eu lembro quando eu era adolescente, eu sempre questionava muito os meus pais sobre a participação social nos movimentos e eu sempre ia com eles. Então minha primeira memória de participar de grandes movimentos era no colo da minha mãe, no Sindicato de Trabalhadores Rurais no município de Curralinho. E a minha mãe, por muito tempo, ela trabalhou na Pastoral da Criança. Então ela atendia as famílias, as mulheres e as crianças que passavam por situações de muita vulnerabilidade. A região do Marajó, que é da região que eu sou, é uma região de muitos contrastes sociais. Eu aprendi vendo a minha mãe, né? O primeiro ponto é importante dizer é isso. O meu letramento escolar foi com a minha mãe, então minha mãe, antes de ir para a escola, me ensinou a ler, me ensinou a escrever. E eu lembro que ela sempre dizia, olha, tem que acordar de madrugada, e a gente usava a lamparina, que era a lanterna do seringueiro, do extrativista, para estudar o abecedário. E a gente deixava debaixo da nossa rede a lamparina e acendia e acordava todas as 4 da manhã, eu e meu irmão, para estudar, porque ela dizia que a pessoa que estudava com a memória limpa tinha mais condições de aprender. Nesse cenário, eu fui para a escola. Comecei a ir para a escola, e a escola era a escola multisseriada da comunidade, então a gente ia remando para a escola, e eu e meu irmão, e voltávamos para a escola também remando. E nesse processo todo, eu sempre me destaquei muito pela facilidade de aprendizado que eu tinha em relação ao contexto que eu estava inserida, de ser uma escola muito seriada, com todas as dificuldades. E aí os meus pais, eles resolveram me colocar em uma escola na cidade. Então foi até um sofrimento muito grande para mim, porque eu tive que, já no meu ensino fundamental, sair do território, ensino médio, para estudar na cidade, para dar continuidade à educação escolar. E nesse processo eu comecei a entender mais a luta do movimento, porque quando eu cheguei na cidade, todos os professores diziam assim, mas Letícia, você não parece que é uma cabocla, né? Usando o termo pejorativo, porque você é muito inteligente. Você tem certeza que você é do interior, então eu ouvia muito. E foi um processo muito difícil, foi um processo muito doloroso, porque eu era uma adolescente e com tantos questionamentos dizia, você não é ninguém dentro da sua comunidade, você tem que estudar para ser alguém. Eu comecei também a ter uma inquietação muito grande. Poxa, eu pensava, então minha mãe não é ninguém, né? Sendo que ela é, fazendo o que ela faz, e não pode ser assim. E aí, nessa trajetória toda, lá pelas faixas dos meus 13, 14 anos, a minha irmã, que é Edel Moraes, que também foi vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, começou a conversar muito comigo, de dizer, olha, você tem que não pensar dessa forma, a gente tem que trabalhar, lutar para mudar essa realidade, e eu comecei a participar das mobilizações do CNS. Então eu participei do primeiro Encontro Nacional de Juventude promovida pelo CNS, ocorrido em Brasília, e eu tinha 14 anos, e eu lembro que naquela oportunidade eu fui com a minha irmã, que era a Edel, e comecei a entender o movimento e também pensar, olha, eu preciso fazer parte dessa resistência para que outras meninas, outras mulheres, elas não tenham que ouvir dentro de um contexto de letramento que o conhecimento e o saber que temos na comunidade não é nada e que não é válido e que a gente precisa estudar para ser alguém. Muito pelo contrário, eu preciso ser um instrumento para que a educação formal ela seja um mecanismo de luta para apoiar as nossas comunidades. E assim eu cheguei a minha graduação, ao mestrado, agora no doutorado, usando desse espaço também de academia e pesquisadora para fazer essa militância. Eu queria que você pudesse falar a respeito e fazer uma análise sobre os protestos que estão ocorrendo fora dessas plenárias oficiais, né? Se você considera esses protestos, as manifestações importantes, nós tivemos uma tentativa de ocupação do hangar, principalmente da Blue Zone, e teve muita polêmica em torno disso. Eu queria saber, Letícia, como que você vê esses protestos, independentemente se são protestos um pouco mais assim chamativos do que outros? Você considera importante aqui na COP? Considero super importantes os protestos, até porque é um direito constitucionalmente garantido.
de manifestação da população como um todo. E penso que esse é o diferencial de viver em um país democrático, inclusive, um país que consegue acatar também as manifestações dos povos em relação ao que se está discutindo, e não poderia ser diferente aqui em Belém do Pará. Outras COPs anteriores, por exemplo, nós não podíamos organizar protestos. Hoje a gente está em um país democrático, e o país democrático tem que acolher as diversas demandas. Isso nos mostra, inclusive, a diversidade do qual estamos falando, dentro de um contexto de COP30, dentro de um contexto das Amazônias, das múltiplas necessidades de se acolher essas demandas. Então, estamos acompanhando já vários protestos que estão ocorrendo, de diversas formas, do qual acredito que não vem ao caso, e no meu posicionamento, sim, são protestos importantes e legítimos que devem ser ouvidos e ser encaminhados também pela presidência da COP, os demais órgãos, né, da ONU que coordenam esse espaço oficial da COP, para que a gente, de fato, tenha aqui a participação e, sobretudo, que as propostas que venham colaborar com o processo coletivo de enfrentamento à garantia do território e dos nossos direitos sejam incorporados nas ações que se tem de firmar aqui nessa COP, com esse tão esperado Acordo de Belém, que a gente está prevendo aqui após 10, 15 anos o Acordo de Paris, e que isso seja garantido, inclusive, o direito das populações de trazer as suas manifestações. Certo, e a gente falou aqui com Letícia Santiago de Moraes, vice-presidente do CNS. A gente agradece muito a tua presença, tá, Letícia? E quem quiser mais informações sobre Letícia e sobre o CNS, é acessar o CNS Brasil, certo? .org.br, correto? Sim, pode acessar o nosso site, também acompanhar a luta dos povos da floresta. É a luta de todo mundo, a luta que nós fazemos não é apenas por nós, pelos nossos territórios, mas é pela humanidade. Obrigada, Letícia. E falar de Chico Mendes é também falar do Gatão. Esse é o apelido dele mesmo. É um dos principais ativistas brasileiros junto ao CNS, que tem um nome civil, Atanagildo de Deus Matos, mas dentro dessa militância, desse ativismo de defesa das florestas, é conhecido como Gatão. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da Cenário. E rapidamente, fazendo uma pesquisa sobre sua história, a gente já percebe o quão a sua trajetória é importante para a defesa das florestas. Pois é, eu agradeço o convite, eu acho importante conversar um pouco sobre esse assunto. E eu posso dizer que dentro dessa trajetória, uma das coisas que a gente construiu e que é fundamental foi os territórios usados de forma coletiva pelas comunidades. E aí eu posso dizer que foi obra da cabeça do Chico, da cabeça do Júlio, da cabeça de Gatão, da cabeça de Pedro Ramos e de muitos outros homens e mulheres que participaram dessa conversa, que foi construir um modo de uso da terra de forma coletiva garantido pelo governo federal. Porque até então se fazia o assentamento da reforma agrária, que é como se fosse um tabuleiro de dama, que dá um pedaço quadrado para cada um determinado cidadão, e ele usa aquela terra e esquece que existe floresta e acaba destruindo. Pela função do que é o processo, não tem condições de avançar em função do tamanho da área que ele utiliza. E nós se contrapomos a isso e conseguimos, durante os anos 70 e metade dos anos 80, até o final, nós conseguimos criar o projeto e o modelo de assentamento, que foi os projetos de assentamento extrativista. E os primeiros que foram criados foi nos anos 1988. E o segundo maior feito que nós tivemos nesse processo foi a criação das RESECs, que foram em 1990, que nós criamos as primeiras 4 reservas extrativistas. Isso para nós foi o maior marco de luta da nossa história, porque todo mundo pensa em propriedade e a coisa mais sagrada é a propriedade da terra. Porque foi construído pelos portugueses, foi construído por quem veio para cá e foi construído por quem ocupou o Brasil durante muitos anos, que é ter o seu pedaço de terra sagrado que ninguém pode entrar e daí faz cerca e usa da forma que ele quer, inclusive muitas das pessoas usando o modo de produção que não é salutar para as famílias. Então nós viemos contra esse processo. Enfrentar esse processo durante muitos anos é muito difícil, muito complicado, porque entra risco de vida,
entra muita persistência, entra muita coragem, né? E articulação. E como nós viver na Amazônia naquela época, ainda dos anos 80, hoje nós já chamamos ruim, já chamamos difícil, que nós temos com a internet, nós temos com a televisão, nós temos com o sistema de comunicação que a gente acessa quase em todo lugar, mas naquela época nós só tínhamos a radiofonia, nós só tínhamos a Rádio Nacional, e muitos nem em lugar nenhum se ouvia rádio, correio não existia. Por isso eu posso dizer que é muito difícil, muito complicado. Então, tudo que nós fizemos até agora, eu costumo dizer que nós conseguimos passar para outras pessoas aquilo que precisa ser feito. E uma das coisas que foi um cuidado muito grande que nós tivemos e continuamos persistindo foi o trabalho com a juventude, com as mulheres e com os homens. Porque mulheres e mulher, no meio que nós existimos, sempre era usado como um objeto, sabe, desrespeitoso. E enfrentar isso no meio rural é muito mais difícil. Nós conseguimos organizar a Secretaria de Mulheres extrativista, a Secretaria de Organização da Juventude. Nós temos um cuidado muito grande para discutir a questão da diversidade de gênero que existe. Diversidade de gênero. Sabe, que a gente luta muito grande para que isso não seja uma barreira para o trabalho. E quando eu estou no meio do rural, isso é muito mais difícil. É quase mais difícil de que você enfrentar a luta pela reforma agrária. Porque há um preconceito na sociedade muito grande. Olha. Se no meio rural isso existe, mas se na cidade isso existe, imagine no meio rural. Então, isso foi um trabalho que eu considero muito importante. Agora, é importante também, que eu queria ressaltar aqui, foi o apoio que nós tivemos dentro do Brasil, mas principalmente fora do Brasil. Nós tivemos muito apoio de organização fora do Brasil, que reconheceu o nosso trabalho, que ajudou nesse processo e que estimulou a gente chegar até onde estamos hoje. Olha, a gente se emociona e também acaba respirando fundo, porque a gente sente aqui muito na energia, quem estiver acompanhando aí no YouTube, que o que o senhor fala, de fato, não é algo que se leu nos livros, né? Porque há pesquisadores que vão até o território, até as reservas extrativistas, os jornalistas vão lá, participam dos eventos. Mas o senhor fala de quem vivenciou, de quem experienciou, de quem já está nessa luta há décadas. Então a gente sente muito isso, sabe? A gente consegue sentir a partir do seu olhar, da sua palavra. E percebemos que ainda há muita desinformação em relação às reservas extrativistas, em relação a ocupações de terra, em relação às lutas coletivas. Como o senhor vê essa questão política que muitas vezes usa lutas sociais para poder se autopromover e gerando fake news, desinformação? Hoje, a gente entende a história do CNS como a história principalmente de preservação das florestas, com a criação das reservas extrativistas, de todo esse trabalho coletivo dos povos, que muitas vezes é chamado de ribeirinho. E uma vez eu vi uma liderança do CNS me corrigindo, assim, quando se fala em ribeirinho, acaba se estigmatizando e tirando direitos. Aí eu passei até a estudar melhor esse assunto. E a gente sabe que há uma diferenciação de fato. Então, como o senhor percebe a questão política da década de 80 para 2025 em relação ao reconhecimento da luta dos líderes extrativistas? Eu queria iniciar me posicionando a respeito disso, e conforme nós fizemos, pelo final da tua conversa, né? Sim. A gente chamar outro de ribeirinho, nós podemos dizer que Belém tudo é ribeirinho. Todas as cidades nossas na Amazônia são ribeirinhos. Mas assim, o senhor compreende que isso está registrado nos povos tradicionais, né? Eu compreendo. Então tem que fazer uma correção lá também. Isso é uma dificuldade, porque nós não constamos
no levantamento do IBGE, nós não aparecemos. Não tem país que consiga se desenvolver se não conseguir reconhecer a população que tem. Populações. Então, precisa ser reconhecido o que tem para poder, a partir daí, fazer planejamento para aquela população. E é importante falar disso porque a gente tem muitos jornalistas assistindo a gente. Então, a gente tem que levar essa narrativa, esse discurso que é o correto, né, toda a ideia, para que seja mudado, inclusive, nos registros nacionais de povos tradicionais e que possa, de fato, ser colocado o nome correto, porque realmente ribeirinho generaliza. Eu tenho um amigo que diz que não tem melhor coisa para ser qualificado como ribeirinho como um pássaro chamado socó, porque ele só vive na beira do rio. Então, ele é o principal ribeirinho. Sim. No entanto, eu não posso qualificar uma sociedade por ser ribeirinha, ou um conjunto de pessoas por ser ribeirinha. Por exemplo, eu não posso usar o Bolsa Verde para ribeirinhos, porque o Bolsa Verde, e na beira do rio você tem tudo, dono do posto de gasolina, dono do armazém, sim, dono das... enfim, é o lugar que se usa como meio de transporte, é o rio, é por onde nós vamos e voltamos. Então, sempre a gente mora na beira do rio em função da facilidade para ter a locomoção. E isso nós vamos ainda lutar muito tempo, porque a mídia, porque a academia, porque as pessoas que não querem pesquisar apelidam o outro cidadão, como me apelidaram de gatão, e eu não sou bonito. Mas é justamente isso, então, Gatão, que a gente está fazendo aqui. Como a gente tem muitos jornalistas atuando, e isso está dentro dos registros nacionais dos povos e comunidades tradicionais, tem o termo lá, tem povos indígenas, tem pescadores artesanais e tem ribeirinhos, que é o que a gente está questionando a partir de agora, e a partir da vivência de quem está nesse território das reservas extrativistas. E é isso que a gente quer levar para os comunicadores, que isso seja corrigido, para poder haver o reconhecimento da história. Eu acho que isso ainda vai durar e vai ser uma persistência muito grande nossa. Agora, eu não queria me perder muito tempo nessa questão do ribeirinho, porque senão nós vamos discutir ainda muitas horas. Não, eu concordo com o senhor, tudo que você está falando. Mas a questão do como era a política, como que está a política hoje e como se posicionava na época. No período que nós construímos aqueles territórios que eu estou te dizendo, importante dizer que nós não tínhamos nada que nos ajudasse. O delegado era contra nós, o juiz era contra nós, a promotoria não existia contra a nosso favor. A gente só tinha a cara e a coragem, porque as pessoas, muito pouca, nos apoiavam. Então, foi um trabalho muito árduo, muito persistente para a gente construir esse processo. E algumas pessoas, que eu nunca me esqueço o nome, foram pessoas que ajudaram a formatar o nosso meio de trabalho. Eu acho que hoje está muito melhor, porque hoje nós vivemos num país que tem uma democracia relativamente salutar, e que é importante a gente falar isso, porque todo mundo tem o direito de reclamar, e quem se sente lesado tem que reclamar, reclamar e lutar para endireitar, porque sim, só reclamar não resolve. Eu tenho que reclamar e propor para endireitar. E o que nós fizemos? Nós no CNS sabemos que tem muita coisa para fazer. Nós precisamos, por exemplo, ser reconhecido uma população gigantesca para ter alguns benefícios que são fundamentais para nós, como, por exemplo, as cotas nas universidades, né? Isso nós não somos reconhecidos, nós estamos lutando por isso. Por exemplo, nós precisamos constar no levantamento do IBGE como um segmento que produz e que tem uma economia extremamente importante, como, por exemplo, a produção do açaí, a produção da castanha, a produção da borracha, a produção do óleo de andiroba. Então, nós temos alguns produtos que têm volume de mercado e que influencia, inclusive, na economia do local, como é o caso do açaí no Pará. E temos outros com menores volumes, mas que são importantes na cesta de produção. Então, nós sempre, para construir esse processo dos nossos assentamentos, dos nossos territórios, nós nunca nos afastamos para querer viver de doação. Nós sempre trabalhamos para ter a capacidade de gerenciar aquilo que nós produzimos, tentando evoluir para um patamar muito mais elevado e para a melhoria da qualidade de vida daquela população. Então, para mim, isso é fundamental. Atanagildo de Deus Matos, Gatão, contemporâneo de Chico Mendes, um dos cofundadores do CNS, que ajudou na concepção do que hoje a gente entende por reservas extrativistas RESEX.
Te agradece muito a sua participação aqui. E quem quiser saber mais informações sobre a história deste homem, é só pesquisar lá em cnsbrasil.org.br. Obrigada por tudo, por ter nos honrado aqui com sua presença. Eu que agradeço. Eu acho que o nosso maior desafio, e é para isso que é o meu esforço, é poder preparar o substituto, né? Eu acho que eu não envelheço. Também acho que não. A minha memória, eu não me acho idoso. No entanto, eu sei que eu tenho um limite. E por isso é fundamental que a gente prepare as pessoas, não prepare, mas trabalhe as comunidades para que as lideranças avancem, para continuar dirigindo o processo. Seja ele homem ou mulher, mulher ou homem. Eu acredito muito que o próximo mandato do CNS, que nós vamos daqui a um ano fazer o congresso, vai ser uma mulher. Que bom, e a gente torce por isso aqui também. Obrigada, e acompanhe também a cobertura da COP30 aqui em revistacenario.com.br.